Os próximos presidentes do Senado e da Câmara começam o mandato em 3 dias e já é possível antecipar um desafio: chegar a um acordo sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. O assunto, você lembra, foi alvo de discussão entre os presidentes atuais, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que deixam os cargos sem uma definição final. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado acontece no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. O repórter Pedro Teixeira explica ainda esse embate que existe entre Câmara e Senado, né, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Olha só, o embate surgiu durante a pandemia de Covid-19. Isso porque, por conta das alterações com relação à tramitação de projetos no Congresso Nacional, ficou definido que eles iriam restringir as comissões mistas para que as discussões passassem na Câmara e no Senado, começando sempre pela Câmara dos Deputados, no caso de medidas provisórias que têm prazo de validade. São medidas adotadas pelo governo que precisam ser apreciadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Elas têm validade imediata, mas elas precisam ser analisadas no Congresso Nacional. Acontece que, com o fim da pandemia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, passou a defender a retomada das comissões mistas para discutir as medidas provisórias. Mas essa medida enfrentou forte resistência do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que trata a não retomada das comissões mistas como uma vitória da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque aí a medida provisória passa primeiro na Câmara, sofre as alterações indicadas pela Câmara dos Deputados, pelos deputados, e depois vai para o Senado, mais ou menos para receber uma chancela dos senadores. Fica mais difícil, digamos assim, por conta do prazo curto de análise da medida provisória, de que os senadores possam fazer eventuais alterações. Por conta disso, o presidente da Câmara dos Deputados defendeu que a comissão mista não fosse retomada. Acontece que agora, com as mudanças no comando das duas casas e também com uma preocupação por parte do governo com relação às medidas provisórias, afinal de contas, o governo tem enfrentado dificuldades para editar medidas provisórias, em alguns momentos precisa enviar projetos de lei e abrir mão destas medidas provisórias que têm valor imediato. O governo passou a defender a retomada das comissões mistas e isso terá que ser definido pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que serão eleitos no próximo sábado. A gente já tem a indicação dos favoritos: deputado Hugo Motta na Câmara dos Deputados e o senador Davi Alcolumbre no Senado Federal. Resta saber agora qual será a posição adotada por eles com relação a esta discussão. O governo defende a retomada das comissões mistas. Volto com você.